Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre como amar as pessoas. Provavelmente nesse momento veio à sua memória alguma pessoa com quem você convive, ou talvez alguma pessoa que te fez algum mal algum dia. Comente aqui abaixo, inclusive, se veio à sua memória agora alguém, que te fez algum mal ou alguém que você convive. E muitas das vezes a gente tem dificuldade nos nossos relacionamentos com as pessoas porque o pecado contribui para que nós tenhamos atrito nas nossas relações. Porque o pecado nos torna pessoas egoístas, orgulhosas. E isso em um relacionamento entre pessoas é algo que causa desgaste, é algo que causa atrito. Então, o pecado, infelizmente, nos atrapalha e muito nas nossas relações. Entretanto, é muito importante amar as pessoas porque Jesus nos deixou esse mandamento. Mas Felipe, até aquela pessoa que me odeia, até aquela pessoa que me fez mal e eu tenho um rancor em relação a ela, até ela está inclusa, até ela eu preciso amar? Sim, você precisa, assim como eu preciso. Olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 43 e 44. Ele nos diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha só o que Jesus instrui aqui nesse momento. Ele fala para nós amarmos os nossos inimigos. Ele fala para a gente ali, poder ali amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Olha só o nível no qual Jesus ali nos orienta, nos instrui a fazer. E é algo que num primeiro momento nós olhamos como algo impossível. Entretanto, esse que nos está falando aqui, esse que está orientando, ele nos mostrou na prática como faz isso. Ele, através das Escrituras, ele nos deixou o seu exemplo de como fazer isso. E eu gostaria de ler com vocês outro texto que se encontra lá em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 40, que nos diz assim: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui, meus queridos, nós vemos aqui Jesus deixando um mandamento. E mandamento não é sugestão, mas mandamento é uma ordem. Quem aqui está falando é o Criador de todas as coisas, porque Deus é um Deus trino, correto? Então quem está falando aqui é o Criador de todas as coisas. Esse que está falando aqui sobre amarmos a Deus sobre todas as coisas e também amarmos ao próximo como a nós mesmos, é aquele que criou todas as coisas. É aquele que nos capacita, é aquele que nos forja a viver dessa maneira. Então a resposta sobre como amar as pessoas está nesses versículos que a gente acabou de ler. Porque, olha que interessante, antes dele falar para amarmos ao próximo como a nós mesmos, ele fala para a gente amar o Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas. Porque esse é o primeiro e grande mandamento. Mas desse primeiro e grande mandamento, flui esse segundo no qual ele diz. Porque é necessário que, primeiro, que amemos a Deus, e Deus é amor, e nós só amamos porque ele nos amou primeiro. E a partir desse amor de Deus por nós, e nós permanecemos nesse amor, e esse amor dele permanece em nós, esse amor começa a fluir de nós, para que possamos amar ao próximo. Mas talvez você possa pensar, as pessoas que não creem em Cristo, as pessoas que não acreditam na Bíblia, mas que você vê ali uma relação
que demonstrações de amor para com outras pessoas. Você vê uma pessoa ali que cuida bem de outras pessoas, mas como é possível se você está falando que primeiro, para eu amar uma pessoa, eu preciso amar primeiramente a Deus? E a resposta a essa questão é que para a gente amar ao próximo de uma forma ali verdadeira, de uma forma genuína, é somente se primeiro amarmos a Deus. E esse amor permanecer em nós, e esse amor que nos capacita a amar outros. Porque o que acontece nas outras relações que não são nesse sentido no qual as Escrituras nos revelam? As relações de amor ali são sempre algo esperando algo em troca. Nas relações ali entre pessoas que não são segundo as Escrituras, a relação ali sempre tem algum interesse por trás. Ou talvez não tenha interesse ali de querer algo em troca, mas tem um interesse de se amostrar diante das pessoas. No qual ali eu estou demonstrando meu amor para as pessoas verem que, eu sou uma pessoa legal. Eu sou alguém ali que você pode se relacionar comigo porque eu sou bacana, eu sou legal e tudo mais. Mas, entretanto, para amarmos genuinamente, sem esperar nada em troca, para a gente ali doar, para a gente ali mesmo cuidar, sem esperar receber nada, isso só é possível através do amor de Deus em nós. Isso só é possível dessa maneira. E Jesus nos capacita a viver dessa maneira. Mas, Felipe, quem é o meu próximo? E para ilustrar a respeito disso, eu gostaria de contar uma parábola que o próprio Jesus contou para responder essa pergunta, que é a parábola do bom samaritano. E eu vou aqui, de certa forma, resumir ela aqui, contextualizar ao invés de lê-la. Que a parábola conta o seguinte: um certo homem, passando por um certo lugar, por um certo caminho, salteadores ali, ladrões, encontram ele, roubam aquele homem e espancam ele. E deixam ele à beira da estrada, à beira da morte. Ele fica ali jogado, ali naquele caminho no qual ali as pessoas passavam, e ele ali a ponto de morrer. Aqueles salteadores deixaram ele ali. E na parábola conta que vinha um levita passando por aquele local. Para quem não sabe, um levita eram pessoas no qual serviam no templo, ali adorando a Deus, ali louvando a Deus. E o levita passou ali por aquele caminho e viu aquele homem. Mas, entretanto, viu aquele homem e ele passou pelo outro lado e seguiu adiante, sem parar para socorrê-lo. E a parábola conta que passou um segundo homem, que era um sacerdote, e que servia ali no templo, o sacerdote, e aquele homem passa e vê toda aquela situação, aquele homem ali todo possivelmente ensanguentado, ali todo ferido, jogado no chão, quase morto, e ele passa do outro lado também e segue adiante. E a parábola conta que passa um terceiro homem, que era samaritano, e esse homem ele ali cuida daquele homem, passa azeite em suas feridas, coloca ele em cima do animal no qual ele estava ali, um burrinho, e leva ele para um lugar no qual ele seria cuidado. E Jesus finaliza a parábola fazendo uma pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo daquele homem que tinha caído na mão dos assaltantes? E aí o perito da lei, que tinha questionado a Jesus, que queria colocar Jesus à prova, vai lá e responde: aquele que teve misericórdia daquele homem, ou seja, o bom samaritano. E aí Jesus vira para esse homem e fala: vá e faça o mesmo. Então nós vemos que o nosso próximo são as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam da nossa ajuda. E que nós precisamos parar o que nós estamos fazendo em algum momento, nós precisamos ali abdicar de algumas coisas para que nós possamos amar as pessoas, para que possamos, através das nossas ações, demonstrar o nosso amor.
Porque aquele homem, vamos supor aqui que o bom samaritano talvez tinha um compromisso. Entretanto, ele para e cuida. E ele vai lá e paga ali a hospedaria na qual ele deixou aquele homem para ser cuidado. E ele prioriza a vida daquele homem, porque pessoas têm um valor eterno. Então, resumindo, como nós podemos amar as pessoas? Amar ao nosso próximo. E nós aqui vemos quem é o nosso próximo, ou seja, quem é ao nosso redor e está ao nosso redor e necessita de ajuda. Esses são os nossos próximos. Quem está ao nosso redor, quem ali eu posso ali ajudar, e muitas das vezes até vou dizer que nem numa ajuda específica igual nessa situação, mas às vezes uma pessoa que está ao nosso redor que a gente pode ali dar um conselho, que a gente pode ali se alegrar junto com ela quando ela precisa ali, quando ela está num momento ali de alegria, ou ficar triste junto com ela quando ela está num momento triste, mas uma pessoa ali ao nosso lado, próxima, que podemos amar genuinamente, sem esperar receber nada em troca. Então, para finalizarmos, nós vemos aqui uma grande lição, que para nós amarmos as pessoas, nós precisamos mesmo primeiro amar a Deus. E esse Jesus que nos ordena a isso, esse Jesus que nos deixa esse mandamento, ele nos capacita a amar a outros. E não só isso, mas ele nos ensina através do seu exemplo. A gente vê nas Escrituras diversos exemplos de ações de amor de Jesus. E não só isso, né? Mas o grande amor de Deus por nós, só por aí já fez tudo valer a pena. E ainda assim Jesus vai lá e demonstra diversas vezes o quanto Ele nos ama. Então, se você tem alguma dificuldade em amar o seu próximo, em amar alguém que te fez mal, que você possa colocar isso diante de Deus e pedir mesmo ajuda a Ele. Porque Ele quer isso. Ele nos ordena a fazer isso. Então, se você pedir ajuda a Ele para fazer isso, você está pedindo a que a vontade dEle seja feita, e é isso o que Ele mais quer. Então, nós precisamos depender dEle, e Ele nos instrui a fazermos assim. E lembre-se sempre que na Bíblia, amor está mais relacionado com ações do que com emoções. Então, amar o nosso próximo implica em amarmos através de ações de amor. Não apenas de falarmos que nós amamos, mas nós demonstrarmos através das nossas ações. Por mais difícil que seja a pessoa, Deus nos capacita a amar sem esperar nada em troca. Amém? E lembre-se sempre, o intuito desse canal é um único: contribuir para que nós, como igreja, possamos caminhar alinhados à vontade de Deus, submissos a essa vontade, porque dessa forma nós cresceremos no conhecimento de Cristo e amadureceremos. Amém?